intenção sobrecarregar vocês com tempo, né? Mas também não podemos deixar de ser fiéis ao Senhor em relação à prioridade do ministério da palavra na casa de Deus. Uma das medidas ou meios de se identificar uma igreja na normalidade é quando a palavra tem prioridade nas atividades da igreja. Então todos os nossos arranjos e muitos serviços que tem na igreja, eles devem ser coordenados pela autoridade dessa palavra de Deus. E ela deve ter prioridade entre todos nós. Graças ao Senhor pelo compartilhado do irmão Roger, que é tão rico, e por mim eu ficaria aí ouvindo, né? E eu quero seguir na mesma linha. Queria voltar àquele assunto da restauração da casa de Deus, baseado em Esdras e Neemias. Acho que, inclusive, eu quero agradecer porque eu tenho acompanhado de longe que vários irmãos estão lendo Esdras e Neemias, estudando, compartilhando. O Alex deu uma palavra rica, que a introdução histórica eu achei que foi muito boa. E o irmão aqui de Sulacap, o Éder, eu tenho ouvido praticamente todas as mensagens que ele tem falado ali. Ele me manda em MP3, e às vezes é meia hora, 40 minutos, uma hora, e aí eu quero acompanhar. E o que eu fiz? Eu estou procurando fazer uma caminhada, cuidar desse templo. Andar do lado do Roger não é fácil, que ele fica apontando um bocado de coisa na vida da gente, para o bem, né? Tudo que você vai comer, ele aponta, é uma benção. E aí o que eu faço? Eu vou caminhar no final da tarde, pego o meu celular com MP3, ponho um fone de ouvido, e o tempo que o irmão tem compartilhado, eu tenho ouvido a palavra. Isso é um meio da gente acompanhar o que o Senhor tem feito e também ajudar o irmão naquilo que for preciso. Mas que bom saber que os irmãos estão envolvidos em dar prosseguimento à palavra. Inclusive esse encargo que o Roger repartiu encoraja os irmãos a reescrever esses pontos, meditar, compartilhar. Quando eu era bem jovem, eu anotava tudo que os mais velhos falavam. A gente não tinha tanta facilidade de gravar e ver os vídeos em MP3 como hoje. Mas agora que estamos nesse período que a tecnologia avançou, então mais ainda podemos ser constituídos pela palavra. Além de anotar, a gente ouvir, ruminar e compartilhar. Eu espero que os irmãos possam valorizar a palavra que o nosso irmão compartilhou. Bem, voltando a Esdras, quando o povo voltou do cativeiro de Babilônia para Jerusalém, teve a primeira coisa que eles restauraram em Jerusalém. Acho que nós lembramos. Será que lembramos? O altar. E eu fiquei pensando, diante do Senhor, como enriquecer um pouco mais esse assunto, porque parece que leva tempo para a gente entender o que o Senhor quer falar conosco. E eu queria falar um pouco sobre essa centralidade do altar, a importância do altar, o rigor de Deus sobre o altar, por causa do seu significado. E nós vamos usar algo que aconteceu com a tribo de Dan, que não valorizou essa ordem de Deus, esse princípio de Deus, como o Roger falava, que as coisas não podem ser feitas de qualquer maneira, e por isso Deus puniu a tribo de Dan. Vamos abrir em Gênesis, capítulo 49, nós vamos procurar ser o máximo possível objetivo. Jacó está no final da vida dele, capítulo 49 de Gênesis, verso 1. Depois chamou Jacó seus filhos e disse: ajuntai-vos e eu vos farei saber o que vos há de acontecer nos dias vindouros. Ajuntai-vos e ouvi, filhos de Jacó, ouvi a Israel, vosso pai. Rubem, tu és o meu primogênito, minha força e as primícias do meu vigor, o mais excelente em altivez e o mais excelente em poder. Impetuoso como a água, não serás o mais excelente, porque você subiste ao leito de seu pai e o profanaste, subiste à minha cama. Quer dizer, era o primogênito, ele levaria o legado de seu pai,
Ele tinha todas as características para isso acontecer, mas Jacó está mostrando para ele que, porque ele era impetuoso como a água, ele não era alguém, digamos, quebrantado, alguém submisso, alguém que o caráter fora mudado. E além disso, o que ele fez? Ele não seria mais o excelente, porque ele profanou o leito do seu pai, quando ele possuiu uma mulher que ele não deveria possuir. O Senhor deu a nós também tantas dádivas, dons, encargos, privilégios, e nós somos filhos de Deus, mas a maneira de levarmos essas coisas diante do Senhor vai implicar em relação ao reino, e aí nós temos disciplina ou bênção de Deus sobre nós. E nesse caso aqui foi uma disciplina, ele perdeu o direito da primogenitura. Simeão e Levi são irmãos. As suas espadas são instrumentos de violência. Olha o que Jacó está falando. No seu conselho não entre a minha alma. Não vou fazer parte do que vocês estão fazendo. Com o seu agrupamento a minha glória não se ajunte. Porque no seu furor mataram homens, e na sua violência perversa jarretaram touros. Maldito seja o seu furor, pois era forte, e a sua ira, pois era dura. Dividi-los-ei em Jacó e os espalharei em Israel. Ou seja, toda essa força que Deus deu para eles, eles usaram para o mal. Eles não canalizaram para o bem. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, né? Que às vezes o Senhor nos dá tantas coisas e nós perdemos o Espírito de Cristo, de humildade, de centralidade no Senhor, e canalizamos as coisas para o lugar errado. Vamos pular para o verso 16, depois, se vocês quiserem, vocês podem ver sobre as bênçãos e as profecias de Jacó aos seus filhos. Verso 16. Dan julgará o seu povo, como uma das tribos de Israel. Dan será serpente junto ao caminho, uma víbora junto à vereda, que morde os talões do cavalo e faz cair o seu cavaleiro por detrás. A tua salvação espero, ó Senhor. Você pode imaginar a dor do coração de um pai chegar no final da sua velhice e ver que os seus filhos se desviaram daquele propósito principal que ele havia ordenado desde o começo? E Dan representa essa tribo que foi colocado para ser juiz, e o significado dele é isso mesmo, é juiz. Mas o seu caráter não foi mudado. Ele não se permitiu ser tratado por Deus, e ele expressava mais o caráter de uma serpente, traiçoeira. E ali, essa é uma profecia que vai permear toda a casa de Dan, a tribo de Dan. E aconteceu que quando foi no período de Josué dividir as terras, Dan recebeu a sua herança. Vamos no livro de Josué, depois de Deuteronômio. Josué capítulo 18. Perdão, Josué capítulo 19. A sétima sorte, verso 40 de Josué capítulo 19. A sétima sorte saiu a tribo dos filhos de Dan. Interessante que o 7 na Bíblia fala desse número de perfeição. Ainda assim, Deus está amando Dan, que está dando essa oportunidade. Nós estamos em Josué capítulo 19, verso 40. A sétima sorte da repartição das terras caiu sobre a tribo de Dan, segundo as suas famílias. Quer dizer, Deus está dando tudo certinho para eles. O território da sua herança incluía Zorá, Estaol, Ir, Semes, Saalabim, Aijalon, Itlá, Elon, Timná, Ecrom, Elteques, Gibeton, Baalat, Jeude, Bené Baraque, Gat-Rimon, Mejarcom e Ramon,
com o território de fronte de Jope. Interessante que Jope era aquele lugar onde as madeiras, no período da construção da casa por Salomão, a madeira que vinha representando os gentios vinha por ali. Isso é um lugar muito privilegiado. Mas Dan não teve visão nessa época, e diz a Escritura que saiu, porém, pequeno o limite dos filhos de Dan, pelo que subiram os filhos de Dan, pelo que subiram os filhos de Dan e pelejaram contra Lezém, e a tomaram e a feriram a fio da espada, e tendo-a possuído, habitaram nela, e lhe chamaram Dan, segundo o nome de Dan, seu pai. Esta era a herança da tribo de Dan, dos filhos de Dan, segundo as suas famílias, estas cidades com suas aldeias. Dan nunca estava satisfeito com nada. Ele sempre queria mais. E o que ia acontecer? Dan pelejava com tamanha violência. E ele aqui ampliou por conta própria os seus territórios. Quando chegamos ao livro de Juízes, só seguir um pouquinho para frente. Capítulo 1, verso 34. Os amorreus arredaram os filhos de Dan até as montanhas, e não os deixavam descer do vale. Agora que Dan sobe essa região, Juízes capítulo 1, verso 34, no lugar de ele obedecer ao Senhor, que ele tinha que vencer os inimigos de Israel, eles foram subjugados nas montanhas. E esses seus inimigos, os amorreus, não deixavam mais a tribo de Dan descer. Ou seja, Dan entrou numa ambição e conquistou territórios, mas ele agora passou a ser conquistado pelos seus inimigos. E esse é um problema. Quando nós vamos além do limite que Deus colocou a cada um de nós, nos nossos encargos, essa ambição se torna um laço para nós. E alguns, às vezes, não encontram lugar de arrependimento, de voltar para trás, e eles se perdem no curso da obra do Senhor. A ambição, irmãos, como disse Paulo, nada façais por contenda, por vanglória, por competição, mas por humildade. Considere o outro superior a você mesmo. E Dan não tinha esse espírito. Seguindo um pouco mais adiante, capítulo 18 de Juízes. Eu acho que a maioria das Bíblias tem um título. Isso pode ajudar a entender esse capítulo que nós não temos tempo de ler. Mas a minha Bíblia diz assim: os danitas buscam herança maior. Talvez a maioria deve ser algo parecido. Eles queriam mais. Estão percebendo? E agora alguns dentre eles vão espiar uma terra. E quando eles chegam nessa terra, o verso 14, eles encontram um homem chamado Mica, e ali tinha um serviço levítico não muito ajustado, e tinha uma imagem de idolatria. Eles mataram todos os homens dessa região. E sabe o que aconteceu? Eles roubaram essa imagem para eles. Quando chegamos no verso 30 do capítulo 18, os filhos de Dan levaram para si aquela imagem de escultura, e Jonas, filho de Gerson, o filho de Manassés, ele e os seus filhos foram sacerdotes da tribo dos Danitas até os dias do cativeiro do povo. Aparece agora um cativeiro. Eles atraíram o juízo de Deus sobre eles. Porque além de tamanha ambição, eles adotaram um estilo de serviço, de culto que Deus abominava. E Dan se tornou, entre as 12 tribos, a sede da idolatria do povo de Israel no Velho Testamento. Verso 31. Assim, pois, a imagem de escultura feita por Mica estabeleceram para si todos os dias que a casa de Deus esteve em Siló. Então misturou a casa de Deus com princípios errados no serviço do Senhor. Bom, vamos para a 1 Reis, capítulo 12. Vão vendo o histórico dessa tribo de Dan. Capítulo 11 de 1 Reis, morre Salomão, que Deus estabeleceu como rei depois de Davi, que edifica sua casa.
E nós vamos encontrar agora Roboão, seu filho, assumindo o reino, capítulo 12 de 1 a Reis. Mas aí vai suceder uma divisão com seu irmão chamado Jeroboão, de maneira que das 12 tribos, 10 tribos vão ficar com Jeroboão. E 2 tribos vão ficar com Roboão, que vai ficar em Judá. Que ali viria o Messias da casa de Davi, da casa de Judá, da onde o Senhor descenderia o Messias. Mas aconteceu que houve uma divisão e uma briga entre eles. E o Senhor até, por causa do braço forte de Roboão, o Senhor permitiu uma separação entre eles política. Mas não uma separação de centralidade do altar, da arca e do testemunho de Israel como uma nação só. Entre aspas, não poderia haver uma separação religiosa do culto a Deus. Mas sabe o que aconteceu, irmãos? Capítulo 12, vamos ao verso 16. Primeira Reis 12, 16. Vendo, pois, todo Israel que o rei não lhe dava ouvidos, o rei aqui é Roboão, reagiu dizendo: que parte temos nós com Davi? Não há para nós herança no filho de Jessé. As vossas tendas, ó Israel, cuida agora a tua casa, ó Davi. Então Israel se foi às suas tendas. Israel aqui representa as 10 tribos. Quanto aos filhos de Israel, porém, que habitavam na cidade de Judá, sobre eles reinou Roboão. Então o rei Roboão enviou a Adorão, superintendente dos que trabalhavam forçados. Porém todo Israel o apedrejou e morreu. Mas o rei Roboão conseguiu tomar o seu carro e fugir para Jerusalém. Assim Israel se mantém rebelado contra a casa de Davi até o dia de hoje. Tendo ouvido todo Israel que Jeroboão tinha voltado, mandaram chamá-lo para a congregação e o fizeram rei sobre todo Israel, e ninguém seguiu a casa de Davi, senão somente a tribo de Judá. O reino estava com a casa de Davi, com a descendência de Jessé, mas essas 10 tribos se rebelaram e deixaram de seguir a tribo de Judá, deixaram de seguir, Roboão, que foi eleito como rei. Houve então uma peleja, verso 21 em diante, eles se separaram, e no verso 25 do capítulo 12, Jeroboão edificou Siquém, na região montanhosa de Efraim, e passou a residir ali, e dali edificou Penuel. Disse Jeroboão consigo: agora tornará o reino para a casa de Davi. Se este povo subir para fazer sacrifício na casa do Senhor, em Jerusalém, o coração dele se tornará a seu senhor, a Roboão, rei de Judá, e me matarão, e tornarão a ele, ao rei de Judá. Pelo que o rei, tendo tomado conselhos, olha aí os conselhos, fez 2 bezerros de ouro e disse ao povo: basta de subirmos a Jerusalém. Vês aqui teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir da terra do Egito. Exatamente como fizeram quando Moisés subiu ao monte, ficou 40 dias, e aquele povo se rebelou e fizeram deuses ou ídolos, e usaram a mesma frase, aqueles deuses que os fizeram subir da terra do Egito. Pôs um em Betel e o outro, aonde que pôs? Olha aí, Dan, parece que tudo que é de ruim era atraído para Dan. E todas as pessoas que tinham um coração dividido entre seguir o Senhor, ou a maneira que Deus estabeleceu na palavra, ou a seguir segundo o seu próprio coração, então eles fluíam para a tribo de Dan. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. E isso se tornou em pecado, pois que o povo ia até Dan, cada um para adorar os bezerros.
Jeroboão fez também santuários nos altos, e dentre o povo constituiu sacerdotes que não eram dos filhos de Levi. Você está vendo a ousadia de Dan? Você está vendo a ousadia de Jeroboão? Ele começou a fazer santuários que não seria em Jerusalém. E o altar que estava em Jerusalém, ele desprezou, colocou, digamos assim, alternativas mais fáceis. Haviam tribos que tinham que andar 40 quilômetros aproximadamente para ir a Jerusalém. Outros andariam até mais. Jeroboão falou, não, é muito longe. Quando você vê aqueles salmos de romaria, o povo cantando quando eles falam, me alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Todos aqueles salmos, aqueles 15, 20 salmos do Cântico dos Degraus, fala desse processo da peregrinação que as 12 tribos de Israel tinham para ir a Jerusalém, trazer suas ofertas, seus sacrifícios diante do Senhor, porque o Senhor exigiu que ali se fizesse. Jeroboão não concordava com aquelas coisas. Ontem nós falamos do jugo do Senhor, né? Jeroboão, ele quis tirar o jugo do Senhor sobre ele e sobre o povo de Deus. E agora ele, além de estabelecer, Jeroboão, esses lugares altos, esse altar, essas casas, estabeleceu também sacerdotes que não eram dos filhos de Levi, ou seja, Deus não chamou esses homens para isso. E ele fez uma festa no 8º mês, no dia 15º do mês, igual à festa que se fazia em Judá, e sacrificou no altar. Semelhantemente fez em Betel, e ofereceu sacrifício aos bezerros que fizera. Também em Betel estabeleceu o sacerdote dos altos que levantara. No 15º dia do 8º mês, escolhido a seu bel prazer. Vai vendo essas frases, irmãos. Subiu ele ao alto que fizera em Betel e ordenou uma festa para os filhos de Israel. Subiu para queimar incenso. Vire a página, por favor. Porque capítulo 13, um profeta é enviado por Deus para predizer quanto ao altar. E no verso 33 do capítulo 13, apesar da profecia, apesar das advertências do Senhor, diz a Escritura, depois destas coisas, 1 Reis 13, 13, Jeroboão ainda não deixou o seu mau caminho. Antes, de entre o povo, tornou a construir sacerdotes para lugares altos. A quem queria, consagrava para sacerdote dos lugares altos. E isso se tornou em pecado a casa de Jeroboão, para destruí-la e extingui-la da terra. Sabe o que aconteceu, irmãos? Eles se rebelaram. Deus permitiu o reino da Síria invadir Israel. Essas 10 tribos foram levadas cativas. E você pega esse final do verso 33, para destruí-la e extingui-la da terra. Isso se cumpriu literalmente, porque essas 10 tribos, segundo os historiadores, pesquisadores, acadêmicos, até hoje não se sabe onde estão essas 10 tribos. Sumiu. De tanto que eles afrontaram o Senhor, de fazer as coisas da maneira que eles queriam e não respeitar os princípios que o Senhor estabeleceu na casa de Israel. É muito interessante que eles conheciam a palavra de Deus. Vamos só rever capítulo 12 de Deuteronômio. Por que que o Senhor está sendo tão duro com isso? Capítulo 12 de Deuteronômio. São estes os estatutos e os juízos que cuidareis de cumprir na terra que vos deu o Senhor, Deus de vossos pais, para possuir de todos os dias que viverdes sobre a terra. A terra que eles vão herdar. Primeiro, destruireis por completo todos os lugares onde as nações que ides desapossar serviram aos seus deuses, sobre as altas montanhas, sobre os outeiros, debaixo de toda árvore frondosa.
Deitareis abaixo os seus altares, despedaçareis as suas colunas, os seus postes ídolos queimareis, despedaçareis as imagens esculpidas dos seus deuses e apagareis o seu nome daquele lugar. Não fareis assim para com o Senhor vosso Deus, mas buscareis o lugar que o Senhor vosso Deus escolher de todas as vossas tribos para ali pôr o seu nome e sua habitação, e para lá ireis. A esse lugar farei chegar os vossos holocaustos, os vossos sacrifícios, os vossos dízimos e as vossas ofertas das vossas mãos, e as ofertas votivas e as ofertas voluntárias. E ele vai falando que o povo tem que ir para lá, e fala da família, que você não deve levar sua família para outro lugar a não ser ali. Verso 11, então haverá um lugar que escolherá o Senhor vosso Deus, para ali fazer habitar o seu nome. A esse lugar farei chegar tudo o que vos ordeno, os vossos holocaustos, os vossos sacrifícios, os vossos dízimos e as ofertas das vossas mãos, e toda a escolha dos vossos votos feitos ao Senhor. Verso 18, mas o comerás perante o Senhor teu Deus no lugar que o Senhor teu Deus escolher, tu e teu filho, e tua filha, e teu servo, e tua serva, e o levita que mora na tua cidade, perante o Senhor teu Deus. Te elegerá em tudo o que fizerdes. Guarda, não desampareis o levita todos os dias, todos os teus dias na terra. O Senhor está sendo tão rigoroso. Quando vocês entrarem nessa terra, não imite os teus inimigos que afrontam o Senhor, que tem altares nas montanhas, postes ídolos, deuses, imagens e tantas outras coisas. Vocês têm que destruir todos eles e vocês vão esperar o lugar que eu vou apontar. O que eles fizeram? Não esperaram o lugar que o Senhor ia apontar, e eles se assimilaram a tudo que o Senhor falou para eles não fazer. Esse é o caminho mais fácil da carne, né? Nós queremos saber como é a maneira mais prática. Só que às vezes o mais prático é o que Deus abomina. Deus quer um povo para Ele. Deus quer um tabernáculo para a sua habitação, nos princípios dEle e com os materiais que Ele escolher. É muito interessante que sobre esse lugar, o ali que Deus escolheu, existia um homem, um rei, que era um homem segundo o coração de Deus, que Deus achou. Lembra que é esse homem entre os reis? Achei Davi, um homem segundo o meu coração. Porque muitos deles estavam edificando, mas não segundo o coração do Senhor. Davi cometeu erros, mas Davi tinha um coração rápido em querer acertar sua vida com Deus. E uma vez Davi contou o povo, e Deus não se agradou daquilo. Deus enviou uma praga, Deus enviou uma sentença de juízo, morreram cerca de 70 mil homens em Israel. Você pode imaginar isso? E Davi estava demasiadamente triste, abatido, clamando o Senhor. Quando ele chega na ira de Ornã, ele viu o anjo do Senhor, e ele viu que ali estava o juízo de Deus sobre aquele lugar. Então ele clama ao Senhor que Deus tivesse misericórdia do povo, porque aquelas ovelhas, o povo de Israel, não tinha culpa, foi ele que cometeu o erro. Então ele sacrifica ao Senhor, o Senhor aplaca a sua ira, e agora Davi quer comprar essa ira de Ornã, porque ele ali viu que o trono de Deus estava ali. Não por causa de simplesmente ser um lugar, mas porque Deus escolheu o lugar. Aquela terra poderia ser cedida a ele. Ornã quis doar essa terra, ele não quis. Ele disse que não ia oferecer ao Senhor coisa que não lhe custasse preço algum. Ou seja, nós sempre queremos dar o que é mais fácil, e Davi queria dar o que custasse todo o seu ser para o Senhor. A carne quer sempre o mais leve. Ele comprou aquele lugar, e ali Davi entendeu que foi o lugar que o Senhor estabeleceu para a casa de Deus e a arca do Senhor habitar. E esse lugar era Jerusalém. A arca já tinha voltado, através de Davi, a primeira vez da terra dos filisteus.
Claro que uma vez a arca voltando junto com Davi, havia uma festa entre eles, mas a arca estava sendo levada sob carro de bois. E quando os bois tropeçaram e a arca ia escorregar, Uzá lançou a mão na arca. Você lembra o que aconteceu com Uzá? Ele morreu sob o juízo de Deus. Puxa, mas não era uma festa? Será que não era vontade de Deus que a arca voltasse a Jerusalém? Claro que era. Mas depois que Davi viu o juízo de Deus sobre aquele lugar, que Uzá morreu, ele faz uma pergunta: como poderemos trazer de volta a arca do Senhor? É o que o Roger estava falando, de se perguntar ao Senhor. Não é simplesmente querer fazer, mas é como fazer. E sabe o que Davi descobriu? Será que ele imaginou, ele sentiu a melhor maneira de trazer a arca? Quem sabe o caminho mais fácil, uma engenharia mais fácil? Pesquisou a palavra de Deus e descobriu que só os levitas foram ordenados por Deus para trazer a arca sobre os seus ombros. Então ele mudou tudo. Irmãos, aquele povo tomou conselho entre eles para trazer a arca. E todo mundo concordou de trazer. É uma benção, eles faziam festa. Eles estavam cantando, eles estavam pulando. E o juízo de Deus irrompeu e matou. Não pense porque todo mundo está gostando, porque todo mundo está aplaudindo, porque está vendo paz e festa, que Deus está aprovando. Ele tem um compromisso com isso. Aqui autentica a vontade e a glória do Senhor sobre o seu povo. Então Davi era um homem que cometeu erros, mas Davi tinha um coração segundo a vontade de Deus, porque era um homem da palavra. Quantos salmos, quantas poesias, quantas profecias de Deus em Davi. Davi foi tão amigo de Deus, que o filho de Deus passou a ser chamado o filho de Davi. A cidade do grande rei Davi era a cidade do filho de Deus. Irmãos, qual é o segredo de sermos amigos de Deus, ao ponto do nome do filho de Deus ser chamado filho de Davi? Nós queremos esse segredo de ser amigo de Deus. Davi era um homem que honrava a palavra de Deus. Davi era um homem que amava o Senhor acima de sua própria vida. Agora no livro de Hebreus, o Senhor se apresenta diante do Pai e diz: eis aqui a mim e os filhos que Deus me deu. Eu não vou me envergonhar de chamá-los de meus irmãos. Anunciarei o teu nome aos meus irmãos. Mas ele fala: eu não vou me envergonhar. Em outras palavras, irmãos, o Senhor espera que a gente não envergonhe ele. Ele é o nosso irmão mais velho. Ele morreu em nosso lugar. Assim como Davi, não podemos fazer as coisas de qualquer maneira. Nós devemos temer o Senhor. Quando nós desonramos o Senhor, nós estamos desonrando aquele irmão mais velho que falou para o Pai que ele não ia se envergonhar de nos chamar de irmãos. A tribo de Dan envergonhou a casa do Senhor. O Senhor teve que cortar a tribo de Dan. O Senhor teve que cortar o reino de Jeroboão. Essas 10 tribos desapareceram, irmãos. Onde a casa de Deus seria edificada? Não é onde há democracia. Isso aí Jeroboão fez. Não é onde o povo acha que é um lugar melhor. Isso aí Jeroboão fez. Por que o altar, Deus foi tão rigoroso? Porque ele representa a cruz de Cristo. E ele representa o nosso Senhor crucificado. Ali vocês vão me edificar, Deuteronômio 12. E o ali do Novo Testamento é Cristo. E essa base do corpo de Cristo. Nós não podemos nos dividir. Nós não podemos nos separar. Nós não podemos fazer as coisas de qualquer maneira. A geografia da Palestina antiga, da região antiga, dessas 12 tribos, era muito ampla. E eles podiam servir o Senhor, cada um na sua região, com uma condição: Jerusalém é o centro que Deus escolheu. Porque isso representava a centralidade de Cristo. E eles tinham 3 festas que tinham que celebrar. Ali toda a tribo de Israel deveria se convergir representando em Cristo. E havia um sacerdócio. E havia o sacerdócio levítico. E havia os profetas e os reis. As coisas tinham ordem, tinham um princípio. Deus dá liberdade para muitas coisas, inclusive para ter levitas nas suas tribos. Mas a casa do Senhor estava em Jerusalém. Deveria estar ali o altar do Senhor. De maneira que nós podemos ter muitos irmãos servindo. Muitos ministérios circulando entre os núcleos de irmãos em muitos lugares. Mas jamais devemos quebrar os princípios da autoridade da palavra do Senhor. Deus estabeleceu a centralidade em Cristo
não nos sentimentos, não na opinião, não no que é mais fácil, e na base do corpo de Cristo. Nosso princípio tem que ser em honrar a Cristo na comunhão dos santos. Ou, irmãos, parece que no começo nós temos liberdade, mas depois nós vamos ver que não temos tanta liberdade. Você não precisa ver agora, mas se você for em Apocalipse, você vai encontrar as 12 tribos de Israel, que de cada tribo Deus tomou 12.000 homens virgens. E a tribo de Dan foi cortada dessas 12 tribos. Outra tribo substituiu a tribo de Dan. Por que a tribo de Dan foi cortada? Foi exatamente como Rúben e como outros do Velho Testamento. Eu não creio que está tocando na questão da filiação. Eles ainda continuavam sendo povo de Deus, mas eles perderam as prerrogativas do reino de Deus. Alguns morreram lá atrás, irmãos. As 10 tribos desapareceram. Muitos morreram, porque eles tentaram levar as coisas do Senhor de qualquer maneira. E essa tribo foi dizimada, não aparece entre os vencedores no livro de Apocalipse. Agora a gente começa a entender por que quando o povo volta de Babilônia para Jerusalém, a primeira coisa que eles edificam, o que foi mesmo? O altar. Essa é a pergunta que você tem que fazer. Essa é a pergunta que eu tenho que fazer. Mas, irmãos, isso aqui está de acordo com a vontade de Deus? Isso aqui está de acordo com Cristo? Isso está de acordo com as prerrogativas da casa do Senhor? Ou é uma ideia, uma coisa boa que a semelhança de Jeroboão nós estamos tendo? Será mesmo que todos podem tomar decisões? Será que todos podem realmente se levantar como obreiros, ou como ministros da palavra, ou como líderes entre o povo do Senhor e conduzir o povo do Senhor? O Senhor realmente tem a sua ordem na sua casa. Ele quer que todos nós possamos nos levantar para servir. Todos, sem exceção. Mas de acordo com os princípios da palavra do Senhor. Essa tribo sumiu. E isso é um exemplo para nós. E aí, irmãos, eles voltaram a Jerusalém no livro de Esdras, restauraram o altar, apesar do temor que eles tinham daquelas nações, daqueles povos estranhos. Quando você chega no livro de Zacarias, o Senhor falou que ele seria uma muralha ao redor de Jerusalém. Oh, que maravilha, irmãos. O Senhor falou isso depois que eles edificaram o altar. Em outras palavras, primeiro, os exércitos edificavam as muralhas. Uma fortaleza. Aqueles que ouviram o Senhor deixaram Babilônia, deixaram os lugares altos, deixaram os deuses estranhos, a idolatria, voltaram a Jerusalém, e a primeira coisa que eles edificaram foi o lugar de morte, o lugar da escolha de Deus. Não vamos andar segundo a nossa maneira. Não adianta a gente ter tudo e não ter a aprovação do Senhor. Quando eles restauraram o altar, o Senhor foi uma fortaleza, uma muralha de fogo ao redor de Jerusalém. Não importa o que você e eu façamos. A pergunta é, temos a bênção do Senhor sobre nós? Estamos de acordo com a vontade de Deus? Naquele dia, diante do tribunal, nossas obras passarão pelo fogo do juízo de Deus? Ou serão queimadas e receberemos disciplina no lugar de recompensa? Eles edificaram o altar, e você se lembra, eram apenas representantes de cerca de 5% de todo o povo do Senhor que estava em Babilônia. Somente 5% ouviram o Espírito e voltaram a Jerusalém para edificar a casa do Senhor. Parece que nem todos vão ouvir. É mais fácil o caminho de Jeroboão. E Paulo vai dizer, vede cada um como edifica. Mas você vai prestar conta um dia sobre isso. Você pode fazer isso com palha, feno e madeiro. Ou com ouro, prata e pedras preciosas. A natureza de Deus, a redenção como prata e a obra do Espírito Santo em cada um de nós. Irmãos, no livro de Zacarias, ele usa a palavra remanescente. Capítulo 8 de Zacarias, vamos olhar isso rapidinho, eu já estou chegando ao final. Porque isso é muito importante. Zacarias capítulo 8, verso 6. Assim diz o Senhor dos Exércitos,
Se você não achou, você pode ouvir, depois você acha com calma, capítulo 8 de Zacarias, verso 6. Assim diz o Senhor dos Exércitos, se isto for maravilhoso aos olhos deste remanescente. Algumas versões falam aos olhos do restante deste povo naqueles dias. Será também maravilhoso aos meus olhos. Ao restante desse povo, um punhadinho de gente. Mas um punhadinho de gente que andou segundo os princípios do Senhor e restaurou o altar. Capítulo 8, verso 11. Mas agora não serei para com o remanescente, ou o restante deste povo, como nos primeiros dias, diz o Senhor dos Exércitos. A versão século 21 fala remanescente. Verso 12. Porque haverá sementeira de paz, a vide dará o seu fruto, a terra, a sua novidade, e os céus, o seu orvalho, e farei que o restante deste povo herde tudo isto, ou o remanescente. Quando você chega em Esdras, é só voltar lá para trás, antes de Salmos, capítulo 9, depois de 2 Crônicas. Você vai encontrar o Senhor falando a mesma coisa. Final do verso 13 de Esdras, capítulo 9. Nos tens castigado menos do que merecemos as nossas iniquidades, e ainda nos deste este remanescente que escapou, ou o restante do povo que escapou. Verso 15. Ah, Senhor, Deus de Israel, justo és, pois somos o remanescente que escapamos, como hoje se vê. Ou, pois somos os restantes que escaparam, como hoje se vê. Eis que estamos diante de ti. Essa era a consciência daquele remanescente. Eles voltaram a Jerusalém, porque eles sabiam que a vontade de Deus estava em Jerusalém. Eles restauraram o altar, porque é a base de todas as coisas. Em Jerusalém temos o altar, a casa e a cidade. Nós temos a vontade de Deus, a escolha de Deus em Jerusalém. Nós temos a casa para a habitação de Deus. E nós temos a cidade para o testemunho e a glória de Deus. Irmãos, mas o que representa esse remanescente no Novo Testamento? Já que muitos seguiram um caminho errado, ainda que era povo de Deus e o juízo veio sobre eles, e Deus contou com esse remanescente, e foi desse remanescente que veio o Messias, o nosso Senhor. Vamos terminar aqui, Apocalipse capítulo 2. O que a Bíblia chama de remanescente no Velho Testamento, o Novo Testamento a Bíblia chama de vencedores. O remanescente não era um grupo de elite superior aos outros. Não, eram pessoas simples. O segredo deles é que eles ouviram o Espírito, abandonaram todas as coisas que não honravam o Senhor, tomaram a cruz e restauraram primeiramente o altar. Apocalipse capítulo 2. O Senhor está falando da igreja em Éfeso. E quando nós chegamos no verso 7, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso. Capítulo 2, verso 11. Na verdade, podemos ler o verso 10. Capítulo 2. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova e tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Irmãos, sejam fiéis ao Senhor. Sejamos fiéis ao Senhor. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá o dano da segunda morte. Capítulo 2, verso 11, verso 16.
Verso 16. Portanto, arrepende-te, e se não eu venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, ou aquele que faz parte do remanescente, dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. E ainda o verso 28. Perdão, verso 25. Tão somente conservai o que tendes até que eu venha. Conserve. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Capítulo 3, verso 6. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Capítulo 3, verso 11. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Você não vai deixar de ser filho, mas você pode perder a sua coroa. Ao vencedor, faloei coluna no santuário do meu Deus, e dali jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus. E o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E ainda o verso 22. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Irmãos, aquele tempo do Velho Testamento era um tempo de provação. Haviam muitos problemas, muita coisa desajustada, muitos erros entre os próprios reis. E o Senhor permitia, porque Ele estava provando o coração de cada um daqueles. Hoje nós temos alguns problemas entre nós? Temos. E o Senhor está provando o coração de cada um de nós. Lembra que Paulo falou aos Coríntios? E até importa que haja dissensões entre vocês. Para quê? Alguém lembra? Para que os sinceros, outra versão diz, os que são aprovados, se manifestem. Então os erros não nos dão base da gente tomar um caminho contrário às Escrituras, contrário aos princípios que o Senhor estabeleceu na sua casa. Essa é a hora da gente ser treinado para amadurecer. Quando Paulo encontra os problemas em Corinto, capítulo 6 de 1 aos Coríntios, ele diz assim: vocês não sabem que os santos hão de julgar o mundo e os anjos? Vocês não sabem disso? Agora, se há demanda entre vocês, vocês levam um ao outro no tribunal, por que vocês não sofrem o dano? Em outras palavras, Paulo está dizendo, sabe por que Deus permite os problemas entre vocês? Para a gente aprender a lidar com essas coisas aqui. Porque se a gente não for aprovado aqui, honrando Cristo e tomando a cruz, nós vamos ser reprovados para julgar os anjos e o mundo no milênio. Como é que nós vamos querer julgar o mundo no futuro, se hoje a gente não consegue lidar com pequenas coisas entre nós, e a gente já fica aí orgulhoso, com o coração cheio de problema e reclamando uns dos outros? Muitos serão reprovados por isso, irmãos. Tem muita coisa que é mais fácil, mas essa não é a questão. Nós devemos amar a vontade de Deus, a casa de Deus e o testemunho do Senhor. Que de fato o Senhor tenha misericórdia de nós. Nos deu um grande privilégio nesses dias, de voltarmos de Babilônia para Jerusalém. Agora Ele espera que a gente ande no caminho dele. E aos poucos, o livro de Zacarias e Ageu, aqueles dois profetas que foram animar o povo quando eles desanimaram, Zacarias fala assim, olha, nem por força,
Você lembra o restante? Hã? Nem por violência. Isso aí a tribo de Dan fez, tá? Força e violência. Derramou sangue. Tem uma tribo lá que Jacó vai falar, você derramou muito sangue. E foi reprovado. E sabe por que Davi não pôde construir a casa de Deus, mesmo sendo ele um homem de Deus? Alguém que sabe? O que ele confessou com a sua própria boca? Porque ele era um homem sanguinário. Irmãos, cuidado com a sua espada, com as suas atitudes. E até mesmo cuidado ao usar a palavra. Não é para derramar sangue, não é para nos ferirmos uns aos outros. Não é para seduzirmos uns aos outros a tomar caminhos que vão contra o Senhor. Nós somos tentados a isso, acho que todos os dias. Mas esse é um caminho que o Senhor colocou diante de nós. Nós estamos num período mais educativo do que executivo. Nós queremos fazer muita coisa, mas hoje é um treinamento para o reino. Para o reino. E o Senhor está querendo nos transformar à imagem do seu Filho, porém também coletivamente. Que a graça do Senhor seja sobre vocês, que o Senhor fortaleça os irmãos, renove as forças. Tenhamos muito cuidado com a maneira de lidar com as coisas do Senhor. Tem coisa que o Senhor não deu para mim e também não deu para você. E a gente tem que ter cuidado em botar a mão nessas coisas. Talvez está com o outro. Talvez está com o outro. Eu já vi, por misericórdia, algumas coisas muito sérias acontecer. Alguma disciplina do Senhor sobre a minha própria vida e de irmãos que andam conosco, outros que já partiram. Mas quando chega nessa hora de tocar na autoridade de Deus, a autoridade que eu falo não é o irmão ou X ou Y. Nós estamos falando do governo soberano do Senhor nos arranjos da sua casa. E é claro que Ele coloca também pessoas sobre nós. E a gente às vezes não tem delicadeza com essas coisas. Irmãos, vamos devagar. Vamos devagar. Lembra de Davi, vamos levar a arca. Aí todo mundo concordou, veio sobre carro de boi, a coisa estava uma festa, uma maravilha, e Uzá morreu. Então muita coisa parece que vai bem, mas o juízo de Deus está ali. Então só quer que a gente seja aprovados, não reprovados. Vamos ter comunhão, vamos gastar tempo em oração, nos aconselhando, somando a coisa juntos. Eu me lembro quando eu morei aqui um bom tempo, como eram bastante irmãos também naquela época, eu liberei uma mensagem, umas 2 mensagens, chamada Como Administrar uma Igreja numa Grande Cidade. Eu acho que o Nasa tem esse assunto transcrito que a gente digitou, né? Os mais velhos devem ter, né? E naquele período eu falava sobre isso, sobre a unidade em torno de Cristo e a diversidade de serviços. Que poderíamos nos reunir em muitos núcleos e ter muitos irmãos servindo. Seria um peso muito grande todo mundo estar no mesmo lugar sempre. Mas o testemunho do Senhor é um só. E a prerrogativa de uma igreja por localidade, isso não é invenção de um ou de outro. Isso é uma prerrogativa da palavra de Deus. Que devemos honrar o Senhor com isso. E os presbíteros supervisionando, servindo, mas encorajando para que houvesse muitos irmãos servindo. Mas que essa, digamos, flexibilidade numa igreja grande como a nossa, isso requer espiritualidade, maturidade, não uma licença para a nossa carne se adiantar rumo à frente do Senhor e a gente tomar caminhos que não trazem edificação para a casa do Senhor. Existem decisões que nós precisamos voltar. Lembra aquelas 10 portas de Neemias? Capítulo 3 de Neemias, vocês lembram? Ih, irmão, será que esqueceram já? Não. A primeira é a porta da ovelha. E a última, qual que era? Ah, vou pegar os mais velhos, não é possível. Hã? É a porta dos anciãos. Porque tem assuntos que vão tomar decisões que não competem a nenhuma das outras portas. Tem que sentar com aqueles irmãos. E quando nós morávamos aqui, às vezes nós discordávamos de alguma coisa. Não de tudo, mas de alguma coisa. Eu, o Rogério, o Clécio, o Renato. Não era tudo muito... E esse era um desafio da gente esperar diante de Deus em oração. Em tomar a cruz. E manter a unidade do povo do Senhor. Irmãos, um falso pastor, falso obreiro, ele vive do sangue das ovelhas.
O bom pastor, Jesus falou que é aquele que dá a vida pelas ovelhas. Ninguém que se move, que divide e machuca o rebanho, nós podemos apoiar como se estivesse no Espírito de Cristo, porque não está. Se os irmãos querem servir o Senhor, tem que ser no Espírito de Cristo. Leva tempo, viu, irmãos? As coisas não são tão rápidas. Tenhamos paciência. Mesmo quando os mais velhos estão errados, que muitas vezes pode acontecer. Mas esse é um processo que o Senhor também está tratando com todos eles, com todos nós. Mas existe a escolha do Senhor. Então vamos devagar. Lembre-se da tribo de Dan e lembre-se do reinado de Jeroboão. Porque o Senhor exterminou a tribo de Dan, apagou o nome da tribo de Dan entre os vencedores de Apocalipse, e as 10 tribos que seguiram Jeroboão desapareceu. Foram levados cativos pelo reino da Síria e depois pelo reinado de Babilônia. As 2 tribos que ficaram, que também não honraram o Senhor, foram levados cativos e ficaram 70 anos. Agora eles estão voltando. Primeira coisa que tem que restaurar é o altar. Eu não quero saber a sua opinião. Nem vocês devem querer muito saber minha opinião. Paulo falou, eu nada me propus saber entre vocês, a não ser Cristo e esse crucificado. Isso é o altar. A partir do altar, então nós podemos edificar a casa. Aí cada irmão compartilha o dom, a porção que tem. Mas é nesse princípio, ali me edificareis. Em Cristo e na base do corpo de Cristo. Não pode ser separado da comunhão. Irmãos, isso é uma disciplina sobre nós. Eu sei que dói muitas das vezes, às vezes é difícil, né? Por exemplo, o senhor me uniu com o Roger. Você acha que é fácil o Roger andar comigo? Não é eu andar com ele. Não é fácil. O irmãozinho aqui não é fácil, não. Ontem eu engasguei com água, o Roger falou para mim, irmão, você tomou água muito rápido. Toma devagar. Eu falei, mas até com a água o Roger quer falar comigo. Não é possível, irmão. Fui tomar um negócio quente no café de plástico. Falei, irmão, tem 2 substâncias químicas que com quente expele. Em outras palavras, eu posso morrer. Aí eu fui, larguei o copo, peguei uma caneca de alumínio. Aí ele me encontrou tomando café na caneca. Eu falei, você sabia que essa caneca de... Eu falei, Roger, não é possível, vai queimar a sua boca. Tem que tomar a cruz, irmão. Irmãos, eu moro lá em Montemor, o Roger mora em São Pedro. Já nos conhecemos há alguns anos, né? Nós temos muitas diferenças de personalidade. Eu sou mais rápido, o Roger é mais contemplativo e precisamos um do outro. Isso é uma bênção. Mas é muito mais fácil eu andar sem o Roger, é muito mais rápido eu viajar sem o Roger, pregar sem o Roger, é muito mais fácil. Só que tem uma cruz entre nós. E o que nos junta não é a afinidade que eu tenho com ele, não. Não é, irmãos. Não é isso. Foi a escolha. E tem uma cruz sobre nós. Então nós procuramos conferir um com o outro, irmão. Coitado do Marconi. Marconi fala assim, Roger, quem vai falar hoje? Você ou o Gerson? O Roger olha para mim, é o Gerson. Eu falei, não senhor, é o Roger. Ele falou, irmãos, decide. É o Roger. Aí ele fala, chama o mais velho. Eu falei, quem é o mais velho? Os 2 são cabelo branco, né? Mas assim, irmão, não é leviandade. É claro que a gente precisa arrumar isso, hein, Roger? Mas é esse princípio, sabe, irmão, de esperar um pelo outro, de estar junto, de considerar. Desculpa dar o exemplo entre eu e ele. É porque é muito mais fácil a gente se separar. Mas se nós queremos honrar o Senhor, precisamos nos submeter uns aos outros. Porque eu posso estar muito errado na minha rapidez, ou em outras coisas, e meu irmão vai me guardar. E assim sucessivamente. Tem hora que tem que entrar a fundo nos assuntos práticos, tem hora que não. E só o Senhor pode fazer esses arranjos. Então, irmãos, que o Senhor abençoe vocês. Vamos orar ao Senhor, né? Vamos pôr de pé. Eu espero que tenha valido a pena.